queria mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da Central Server, para que a gente possa, para que vocês possam entender o meu contexto, tá? A Central Server tem uma missão, que é transformar o mundo através da TI como serviço. O que é isso, né? Que mundo que você está falando, transformar o mundo através da TI como serviço? O que nós oferecemos para o mercado é a questão de computação nas nuvens. Uau, computação nas nuvens. O que se trata isso? É ter um computador virtualizado, rodando em um lugar que você não sabe, num servidor que você não sabe, mas de forma confiável. Eu brinco assim, a gente tem dificuldade de entender algumas coisas que acontecem na parte de tecnologia. Por exemplo, cada um de vocês, eu tenho quase certeza que tem um computador, já usou algum computador. Tá? Fisicamente está usando o computador e as coisas estão processando dentro daquele computador fisicamente. A tecnologia que nós oferecemos funciona da seguinte forma. Tá? Eu tenho esse computador funcionando numa máquina física. Mas eu consigo mover você usando esse computador de uma máquina física para outra, sem interrupção. Isso é algo que normalmente as pessoas que trabalham já com tecnologia é fácil de entender. Mas mesmo, vou colocar assim, aqueles que são mais os novos, é fácil de entender porque eles nasceram vendo essas coisas. Mas para aqueles que são mais velhos, entender que um servidor possa trocar de lugar não é fácil. Não é fácil. Mas é essa parte que a gente coloca. E eu tenho que fazer isso de forma muito simples e fácil. É essa nossa oferta de serviço. Por isso que nós entendemos que podemos transformar o mundo através da TI como serviço. Por quê? Porque tudo que é a parte de TI deve virar serviços no futuro. E eu vou pegar alguns casos para falar um pouco mais para frente. Tá? Queria passar mais um pouquinho, tá? Queria contar um pouquinho da Central Server a nível de informação. 15 anos de atuação, nós tivemos 15 anos em dezembro do ano passado. Tá? Desde 2009, nós oferecemos a parte de Cloud Hosting, que é a parte da computação em nuvem. Tá? Fomos a segunda empresa no Brasil a fazer esse tipo de oferta. Temos aí mais de 7.800 clientes, empresas atendidas. Tá? Nós temos um lema, aficionados por atendimento. Então, procuramos fazer com que todos os clientes que entram em contato conosco sejam muito bem atendidos. Padrões de reconhecimento, nós somos um parceiro VMware, que é a vCloud AI Network. Não vou entrar muito na parte técnica. Microsoft SPLA Partner. Tá? A gente é um cliente Equinix, que é um data center Tier 3 no Brasil. Quando se fala de data center, eu vejo serviço de data center, eu digo que eu vendo data center virtual. Mas ter um data center Tier 3 é uma necessidade de garantia de que os servidores não vão parar, tá? Por causa da infraestrutura. Nós colocamos, os servidores são nossos, os stores são nossos. Depois eu vou contar um pouquinho mais desses detalhes, mas eu preciso de um fornecedor muito confiável para que eu possa fornecer um serviço confiável. O que eu faço sustenta muitos negócios. Depois de fazer uma pergunta aqui, eu acho que quase todos já usaram os meus serviços e não sabem. Então, daqui a pouco eu faço um teste com vocês. Tá? Desde 2013, 2014, 2015, nós temos participado de um evento da Deloitte e Exame PME que relacionam as 250 pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil. Nós tivemos nesses últimos 3 anos, nesse ranking, podendo ser colocados como classificados entre as 250 PMEs que mais crescem no Brasil. Então isso é muito bom. Esse ano nós estamos participando de novo, ainda o resultado não saiu, espero estar lá pelo 4º ano consecutivo como as PMEs que mais crescem no país. Tá? Queria passar mais um. Nós fornecemos soluções, aqui rapidamente, né? A gente fornece infraestrutura e plataformas escaláveis, cloud servers, data center virtual, plataforma de programação, ambientes de alta disponibilidade, redundância. Tá? Quando a gente fala de alta disponibilidade, tá? As empresas, para poder ter o seu negócio operando, eu tenho que ter um ambiente que não pare. Não pare 24 horas por dia, não pare 30 dias por mês, 12 meses por ano. Então, é algo que exige uma continuidade funcionando. Por isso que a gente fala de alta disponibilidade. Tá?
É a questão de domínios, e-mail corporativo, que vocês já estão mais acostumados. Todo mundo deve ter uma conta de e-mail aí. Tá? São serviços que nós prestamos, mas eu não quero me ater nisso. Eu vou avançar nos pontos que nós temos aí. Tá? Nós sempre pode passar, nós sempre procuramos passar cases dos nossos clientes. Tá? Tem o pessoal da agência digital, o pessoal da Brook, software de RP, sistemas de gestão acadêmica, e-commerce. Aqui são alguns, tá? Nós temos aí vários, eu vou depois citar alguns cases, mas mais para conversarmos, tá? E eu vou pedir para voltar no primeiro, que eu vou começar a falar um pouco com vocês. Eu quero conversar com vocês, tá? Tá bem espalhado, acho que dá. Eu ia falar para todo mundo chegar mais para frente, mas vamos fazer assim, tá? Quando a gente fala do que está acontecendo a nível de tecnologia, que é o assunto que eu quero estar falando com vocês, o que a tecnologia está proporcionando de negócio, eu quero falar um pouquinho sobre o meu histórico profissional. Eu comecei, não lá de trás, né? Quando eu comecei a me envolver com a internet, que é o que está fazendo toda a revolução nos dias de hoje. Tá? Em 1991, eu conheci meu sócio. Tá? Meu sócio chegou e falou para mim assim: Rui, a internet vai ser o futuro. Eu, com o conhecimento que tinha, lá com meus 30 anos, eu olhei para ele e falei assim: duvido. Duvido. Tá? Por quê? Porque eu conhecia toda a questão de interligação de redes, eu sabia da dificuldade que existia no país com a questão de legislação. Eu falei: duvido. Tá? Hoje eu vivo de internet. Tá? A minha esposa falou assim: fala do que você já fez. Tá? Então, eu comento normalmente que a empresa que nós trabalhávamos, ela era uma das empresas que no mundo inteiro foi responsável pela existência da internet. Nós prestávamos serviço para uma empresa chamada Sun Microsystems. Acho que poucos ouviram, quem trabalha na área de TI sabe dessa empresa. Tá? A Sun Microsystems, ela veio da Stanford University Network. Foi por causa dessa empresa que a internet se tornou popular no meio acadêmico dos Estados Unidos, onde ocorriam as pesquisas, onde havia o desenvolvimento da tecnologia. Eu tinha conhecido essa empresa já no meu emprego anterior, tá? e sabia como que eles funcionavam, mas eu não conhecia tudo sobre a internet. Tá? Então a internet, quando ela começou na pesquisa militar, lá em 1950, 60, tinha toda uma tecnologia e ela foi expandida quando ela foi para a universidade. E a Sun Microsystems, a Stanford University Network, eram estudantes que criaram uma empresa de computação e que virou um ícone na época lá por volta dos anos 90. Era a empresa mais bem vista do mercado pela tecnologia que ela possuía. Respeitadíssima. Todos queriam trabalhar nessa empresa. E ela começou, na verdade, fornecer equipamentos para ter a internet comercial. Tá? E foi em 1990 que realmente a internet começou a dar os primeiros passos. Tá? E foi nessa época que eu falei para o meu sócio atual, que eu não acreditava na internet. Tá? Alguns anos depois, nós tivemos uma oportunidade. Nós fomos instalar o primeiro ponto internet no Brasil, que foi no IBASE, Rio de Janeiro. A nossa empresa teve a oportunidade de prestar o serviço para implementar o primeiro ponto internet no Brasil. Então dá para ver que eu não sou muito novo. Tá? Mas é algo histórico. Tá? Em 96 eu comecei a trabalhar com meu sócio e começamos a fazer o seguinte: começamos a desenvolver tudo que era voltado para a internet. Então, quando falava de segurança na internet, o pessoal de São Paulo vinha procurar a gente aqui, a gente implantava soluções de segurança para as empresas, por quê? Porque era uma coisa que era muito nova. Não tinha hackers naquela época, mas precisava colocar segurança. Então, começamos dessa forma, e eu vou contar alguns cases quando a internet começou. Tá? Quando começou a internet, o pessoal falou assim: vamos fazer sites, vamos fazer publicidade, vamos fazer venda online. Tá? Mas como isso funciona? Era uma incógnita para muitas pessoas. A gente achava que esse mercado seria um mercado que seria bem interessante para nós.
Então nós começamos a desenvolver sistemas de e-commerce, por exemplo. Nós desenvolvemos o primeiro sistema de e-commerce aqui de Curitiba. A gente atendia a Livrarias Curitiba, tá, que tinha um sistema de e-commerce. Eu olho agora e falo assim, puxa vida, como era precário aquele sistema. Mas começou-se daquela forma. Tá? Eles tinham em torno de 80, 90 mil produtos, e a gente precisava pegar esses dados, importar, colocar. Era um trabalho grande. Mas colocamos isso e funcionou muito bem. Tá? Mas eu quero contar um case bem interessante que eu acho que quem mexe com carro se lembra. Tá? No meu escritório, a gente desenvolvia esses sistemas web, né? Ninguém sabia fazer isso muito bem, então o pessoal vinha me procurar. Tá? Teve um rapaz que chegou no meu escritório e falou assim, Rui, eu quero fazer um sistema, tá, igual do Web Motors. Tá? Quem já ouviu falar da Web Motors? Aquele site carro e tal, né? Então, era o único site que tinha anúncios de carro. Ele falou assim, eu quero fazer um site igual da Web Motors. E eu olhei para ele e falei assim, e como que você vai ganhar dinheiro? Tem que saber, né? E ele falou assim, eu vou ganhar dinheiro vendendo anúncios no meu site. Só. E eu falei, ok, eu não vou desenvolver para você, porque você vai jogar dinheiro fora. Ele olhou para mim e perguntou, mas por quê? Aí eu provei para ele o porquê que não valia a pena desenvolver um site igual da Web Motors. Tá? Eu mostrei que no site da Web Motors, por ser um anúncio gratuito, não havia credibilidade na informação que estava sendo colocada ali. E ele foi para casa. Tá? Acho que ele saiu decepcionado, né? Ele achou que ia fazer uma proposta, um serviço, e ele foi embora. Depois de 2 meses ele me liga. Rui, eu acho que eu descobri como ganhar dinheiro com um site diferente da Web Motors. Eu falei, ok, me conte, tá? Deixa eu entender o que você vai fazer. E ele me contou o que ele queria fazer. Ele falou assim, Rui, eu conheço todas as revendas de carro aqui de Curitiba, tá? E eu posso ter uma informação bem confiável dos carros que vão estar neste portal. Falei, legal, tá? Acho que dá certo. E eu desenvolvi esse site. Tá? Esse site se chama meucarronovo.com.br. Tá? Fiz o primeiro site para eles. Tá? E depois de alguns meses, sabe o que aconteceu? A Web Motors copiou o site dele. Eles aprenderam como que deveria ser um site. Tá? Então, tem muita coisa de negócio que acontece com a tecnologia e que mexe com a gente. Eu estou contando esse caso mais para que vocês possam entender o meu histórico, tá? De onde que eu venho. Esse mundo de tecnologia é muito vasto, tem muitas informações, muita coisa acontecendo. Tá? Então, nós desenvolvemos sites e falamos assim, olha, isso é muito bacana. Tá? Mas, olhando o mercado, nós resolvemos fazer uma guinada. Nós resolvemos partir para fazer a hospedagem de sites. Tá? Porque o que acontece? Eu podia fazer um belo sistema, ter uma aplicação maravilhosa, mas se eu não tivesse servidores confiáveis, onde a aplicação pudesse funcionar bem, não ia adiantar. Tá? Vou brincar, né? Na minha época, que era um pouco mais jovem, então, o pessoal tinha aqueles processadores que eram Pentium, né? O pessoal fala assim, eu tenho um Lentium em casa, né? Porque era tão devagar para fazer as coisas, né? E a mesma coisa acontece com a parte de hospedagem, de hosting. Você ter um ótimo programa que funciona muito bem, mas se a infraestrutura não é adequada, o que adianta? É muito fraco. Tá? E aí nós resolvemos investir com a parte de infraestrutura. E nós resolvemos começar uma empresa, e é aí que nasceu a Central Server, 2000. Nós criamos uma empresa para fazer a parte de hospedagem, tá? E ela cresceu e virou a empresa de host. Hoje, o nosso foco é trabalhar com a parte de computação em nuvem, é criar data centers virtuais. Essas mudanças são significativas por quê? Porque eu digo o seguinte, que se nós, como empresários, não estamos usando o serviço na nuvem, tem algo errado. Eu vou perguntar o seguinte aqui, quem não tem um smartphone aqui? Levanta a mão. Opa, não.
Tem uma pessoa ali atrás só, que levantou a mão, a Lilian. Tá? Não tem smartphone. Achei bem estranho. Tá? Se nós temos smartphone, com certeza fazemos uso do serviço de nuvem de alguma forma ou outra. Tá? E essa mudança é uma mudança que, eu diria o seguinte, que há 7, 8 anos atrás não era possível pensar. Por quê? Porque nem todos tinham smartphones. Tá? Mas eu quero falar um pouquinho diferente. Tá? Quando a gente fala de tecnologia, eu queria falar um pouquinho da velocidade que acontecem as coisas. Tá? Outro dia estava comentando com o pessoal sobre a Kodak. Tá? Eu falei o seguinte, a Kodak foi uma bela empresa. Tá? Ela era líder do mercado de foto em filme. Tá? E mais legal ainda, sabe que foram eles que inventaram a câmera digital? Se todo mundo tem smartphone, todo mundo tem uma câmera digital no bolso. Eu tenho o meu aqui. Tá? Então, todo mundo tem uma câmera digital. Mas a Kodak, quando ela inventou a câmera digital, tá? Para escolher o presidente, ela escolheu entre alguém que tinha muita experiência dentro da empresa, com a parte de venda de sistemas com filme fotográfico, e tinha a opção de escolher a pessoa que inventou a câmera digital. Tá? Por questão de segurança, tá? Não que aquele que tem mais idade não possa, né? Mas por questão de segurança empresarial, eles investiram no mercado de filme fotográfico, que é o que eles dominavam. Tá? E deixaram o projeto de câmera digital de lado. E esse foi o motivo deles perderem o mercado. Tá? A Kodak em si, ela faliu, tá? Ela não existe mais. Tá? A marca existe porque ela vendeu, né? Mas como empresa ela deixou de existir. Por quê? Porque ela foi atropelada pela câmera digital. Essa decisão da Kodak de ficar no mercado de filmes ocorreu em 1990, no mesmo ano que nós começamos a falar de internet. 1990 para cá é muito rápido. Tá? E a Kodak, que era a líder de mercado, ninguém batia eles, ninguém imaginava que essa empresa pudesse sumir, sumiu. Queria contar outra situação de negócio. Tá? Eu lembro que lá por 2003, 2004, com a questão do celular, tá? Todo mundo queria ter aquele menor celular possível. Tá? E todo mundo tinha aquele Motorola, tá? Que era flip, né? Quem tivesse ele era chique, né? As crianças só queriam um igual daquele, né? O pai tinha um verdadeiro e a criança tinha um de brinquedo, tá? Os meus filhos tinham um de brinquedo, tá? A Motorola era líder de mercado de celular. Não tinha outra empresa na frente dela. Tá? A Motorola sumiu. Tá? Quem passou no lugar dela? Uma tal de Nokia. Tá? Eu duvido aqui que não tenha alguém que não tenha tido um celular Nokia, a não ser os mais jovens aí, tá? Que vieram depois de 2000, começaram a ter celular depois de 2010, 2011. Tá? 2006, 2007, se você fosse ter um celular corporativo, era o Nokia. Depois veio o BlackBerry, veio outros, né? Mas o celular corporativo era Nokia. Tá? Confiável, tá? Ele tinha um celular tipo smartphone também, que era muito bom. Tá? Eu trabalhava com a parte de segurança, então falava que o único celular que conseguia fazer conexão segura com servidores era o da Nokia, e era mesmo. Tá? Mas a Nokia, ela não deu valor para uma questão, tá? Eles eram líderes de mercado, tá? E entrou uma tal de Apple, com iPhone. Tá? Daqui a pouco surgiu uma outra, um tal de Android, do Google, de graça. Tá? E a Nokia continuava investindo no sistema operacional dela, iPhone invadindo o mercado, Android, tá? As companhias como Samsung, LG e outras indo para fazer uso delas, tá? A Nokia sucumbiu. Tá? Ela começou a perder mercado e tomou a decisão. Tá? Vou fazer uma aliança com
quem é muito forte no mercado. E ela fez uma aliança. A Nokia fez uma aliança com uma tal de Microsoft. Microsoft, empresa gigante, investindo em software para celular, tá? Fizeram uma aliança. A Nokia ia passar a usar sistemas operacionais da Microsoft. E a Microsoft não conseguiu entregar um sistema operacional que funcionasse. Alguns anos depois, a Microsoft foi lá e comprou a Nokia. Tá? Esse ano, a Microsoft vendeu, não a Nokia, vendeu só o nome Nokia, tá? E a Microsoft decidiu, eu não vou mais fabricar celular. Então, a Nokia como empresa, ela desapareceu. Simplesmente desapareceu. A Microsoft só vendeu a marca Nokia, uma empresa chinesa, para que ela possa vender celulares. Ah, esqueci Motorola, né? O que aconteceu com a Motorola? Tá? Ela foi comprada por uma tal de Google. Tá? O Google fez alguns anos celulares Android, porque ela queria divulgar, tá? E também vendeu para outra empresa chinesa. Tá? Também está fabricando celulares agora com a marca Motorola, mas com o sistema operacional Android. Então, só que faça conta, né? 2007, a Nokia era líder. Nós estamos em 2016, 9 anos. Na verdade, a Nokia deixou de ser líder, sucumbiu em torno de 2013, 2014. Como uma empresa mundial, líder de mercado, desaparece em alguns anos. Difícil de acompanhar. Tá? Mas isso acontece por causa da tecnologia. E eu queria pegar alguns números. Tá? Eu queria fazer um exercício com vocês. Vocês conhecem essa locadora chamada Hertz, que alugam carros? Tá? Eu vou pegar uma cola aqui, porque eu não sei todos os números. Então, eu vou pegar alguns números aqui, tá? De uma reportagem que eu li no começo desse mês. Tá? A Hertz, eles têm 350 mil carros. É uma bela empresa, não é? Quem gostaria de ter 350 mil carros? Acho que todos, né? Tá? Sabe quanto que é o valor de mercado da Hertz? Quanto que ela vale? Ela vale, ninguém quer chutar? 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões. Ela, 30, opa, o João é aqui animado, tá? 7 bilhões. Tá? Ela tem 350 mil carros e vale 7 bilhões. Eu queria perguntar o seguinte, tá? Uber. Quantos carros que a Uber tem? Vocês sabem? Não ouvi? Nenhum. Isso mesmo. Eles não têm um carro sequer. Sabe qual que é o valor de mercado da Uber? Ó, faça a conta. Hertz vale 7 bilhões e tem 350 mil carros. Uber, 0 de carros. E qual que é o valor de mercado da Uber? 54 bilhões. Olha, obrigado. Você está certo, tá? O número que eu tenho aqui, Uber vale 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares. E não tem um carro sequer. Como assim? Peraí. Qual que é a diferença? Tá? Se a Hertz tem 350 mil carros e vale quase 10 vezes menos, qual que é a diferença? O que é que acontece para que ela valha tanto? Deixa eu pegar mais alguns exemplos aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é que está acontecendo a nível de negócios com a tecnologia para que haja essa diferença. Tá? Eu vou falar da Airbnb. Tá? Alguém sabe o que é Airbnb? Tá? Alguns sabem. Tá? O Airbnb é o Uber dos hotéis. Igualzinho, só que ao invés de carros, são casas. Tá? Você aluga a sua casa para outras pessoas.
Tá? E eu vou pegar uma rede de hotéis, eu não conhecia essa rede, chama Starwood, tá? Mas eles têm 1.270 hotéis, só como referência, porque era dessa reportagem. Tá? E aí eles passaram o valor da Starwood, ela vale 12 bilhões. Tá? Eu fui pesquisar um pouquinho mais, tá? A rede Marriott ofereceu para eles 13,5 bilhões em 2013 para comprar essa rede. Tá? Então o valor de mercado dela está certo, tá? Mas ela tem 1.270 hotéis. É uma quantidade astronômica de hotéis, né? Não é uma coisinha pequena. Tá? A Airbnb, tá? Tem quantas casas, quantos hotéis, quantos imóveis? Nenhum. Tá? Eu tenho aqui alguns amigos aqui que são bem animados. Nenhum. Zero de imóveis. Tá? Mas eles têm 1,5 milhões de locais para hospedagem. O valor dela de mercado, alguém quer chutar? Tá? Eu vou dizer que vale menos que o Uber. Ele só vale 25 bilhões. 25 bilhões. Tá? Mas tem números mais surpreendentes. Tá? Aqui no Brasil, a AT&T não é muito conhecida, mas é uma das grandes empresas de telecomunicações do mundo. Tá? Então, ela tem 122 milhões de assinantes de telefonia, mais de 1 milhão de cabos de fibra ótica. Sabe quanto que ela vale? Tá? Ela vale mais, ela vale 207 bilhões de dólares. Tá? Aí, pesquisando um pouquinho, tem uma empresa chinesa chamada WeChat. Tá? Para quem quer saber mais ou menos como que é o WeChat, é o WhatsApp que vocês usam aí. Tá? É o WhatsApp que nós conhecemos, só que dos chineses. Tá? Eles têm, aqui nessa reportagem está 650 milhões, mas fiz uma atualização, ele tem 700 milhões de usuários. Tá? Sabe quanto que ela vale? Sem ter nada de fibra ótica, nada de infraestrutura. Ela vale 848 bilhões. 4 vezes mais do que a AT&T. Outra coisa que surpreende, tá? Eu fui mais um item aqui. O Walmart todo mundo conhece, né? É mais fácil, né? Ele tem 11 mil lojas. Sabe qual é o valor do Walmart? 190 bilhões de dólares. Alguém já fez compra no AliExpress, que é do grupo Alibaba? Tá, um site de compra chinesa, né? Tá, os chineses estão chegando aí. Tá? Quantas lojas eles possuem? Zero também, eles não têm loja. Sabe quanto que eles valem? 200 bilhões de dólares. Walmart, a gente vai lá fazer compras, né? Vale 190 bilhões, tem 11 mil lojas físicas. E o Alibaba, 0 lojas, vale 200 bilhões. Tá? O que está acontecendo com o mercado e o que a tecnologia está proporcionando? Tá? Eu quis trazer esses números para a gente poder fazer algumas reflexões. Tá? O evento aqui é Amigos e Negócios, e o que eu quero fazer com vocês é conversar com vocês sobre o que a tecnologia está proporcionando e o que a tecnologia está mudando no nosso dia a dia e o que a tecnologia pode impactar na sua empresa, no seu negócio e até no seu emprego. Tá? Você pode falar assim, eu estou trabalhando numa grande empresa, tá? Mas até que ponto essa grande empresa é sinal de segurança para a sua profissão, ou o seu negócio, até que ponto o seu negócio é seguro o suficiente para não ser impactado pelo que a tecnologia está trazendo. E eu quero conversar um pouco sobre essas questões, e eu vou depois chamar vocês para me ajudar em umas questões. Tá? Mas a grande diferença aqui da tecnologia não é o uso direto da tecnologia, é o que a tecnologia permite de fazer de engajamento de pessoas. E aqui está a questão.
o americano já descobriu, os investidores já descobriram que o custo mais caro para qualquer empresa poder viver é conseguir clientes. Tá? Onde uma empresa de pequena, média, ela não consegue avançar para se tornar uma grande empresa. Angariar clientes. Tá? E angariar clientes hoje é o maior custo de qualquer empresa. Vender custa caro. Tá? E por que essas empresas que eu citei, elas estão avançando de uma forma extraordinária? É porque elas conseguem fazer com que as vendas ocorram de forma relacional, redes de relacionamento. Vamos pegar um exemplo. Tá? Facebook. Facebook oferece serviços de graça para a gente ficar postando informações. Quando você coloca alguma informação no Facebook, o Facebook sabe e começa a conhecer a sua vida, seu estilo de vida. Por quê? Porque ele está pegando todas as informações que estão ali, que você posta. Tá? Facebook, durante muitos anos, viveu sem ganhar um tostão. E havia pessoas investindo dinheiro em cima do Facebook, apostando que um momento ela começaria a ter lucro. E já chegou o momento. Tá? Facebook, hoje, eles faturam vendendo anúncios. Quando você entra no Facebook, tem o seu anúncio ali, alguma coisa querendo te vender, alguém querendo te vender alguma coisa. E normalmente é algo que interessa para você. Como será que ele consegue fazer isso? Por causa da rede que está em torno dela. Tá? Porque você já colocou alguma informação ali que dá a pista daquilo que você gosta ou daquilo que você prefere. Então o Facebook é um belo exemplo disso. Tá? Eu vou pegar mais um exemplo do que acontece a nível de mudança de hábito. Aqui no Brasil, quando você precisa pesquisar algo, tá? Você entra no Google. Todo mundo aqui, eu acho que eu vou embora. Vocês sabem melhor do que eu. Vocês entram no Google, tá? Para pesquisar qualquer coisa. Tá? Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem uma pesquisa dizendo o seguinte, que as pessoas nos Estados Unidos, para comprar, 70% das pessoas entram num outro site para fazer compras. Eles entram no site da Amazon. Por que eles entram no site da Amazon? Eles não pesquisam no Google. Tá? Porque o comércio eletrônico que a Amazon faz mudou a forma de fazer vendas. Tá? As pessoas sabem que se entrar no site da Amazon e fizer uma pesquisa, primeiro, ele vai achar o produto que quer. Tá? Mas ele achou uma coisa mais importante do que achar o produto. Lá no site da Amazon, tem as avaliações dos usuários sobre aquele produto. Tá? O pessoal descobriu que por que as pessoas vão fazer pesquisa na Amazon e não no Google? Porque o Google trazia as informações dos produtos, mas não trazia as informações de avaliação dos usuários. E no site da Amazon, você tem as avaliações dos usuários. Tá? Quando comecei com a parte de internet, eu sempre achei que o comércio eletrônico ia avançar, ia ter mercado para muitas empresas. Tá? Eu tenho visto uma grande mudança de 4 a 5 anos para cá. Tá? Eu comento que comércio eletrônico vão ficar somente para os grandes. Somente para os grandes players. Tá? E vou dar um exemplo. Quando eu vi essa reportagem do Google, essa reportagem sobre a Amazon, eu já sabia uma série de comportamentos que estavam ocorrendo no mercado. Tá? O que acontece hoje quando você vai fazer uma compra na Amazon? Tá? Vou pegar mais simples. O que acontece quando você vai fazer uma compra aqui nas Americanas, aqui no Brasil, ou Submarino, ou no Extra, ou Ponto Frio, seja qual for o site. Tá? Quando você faz a pesquisa do produto, sai o produto ali para você comprar. Mas mais do que isso, ele sai a opção.
daquela loja te entregar ou de algum outro fornecedor conveniado. Você vai lá, opa, eu posso comprar. Se eu estiver no site do Submarino, posso comprar do Submarino. Submarino e Americanas é o mesmo dono, né? Vou lá, está lá o produto, mas logo abaixo tem. Você também pode comprar desse outro fornecedor. O fornecedor vende por tanto. Você fala, opa, peraí, eu estou aqui no site do Submarino, mas o Zezinho está vendendo o mesmo produto mais barato. Uau! Vou comprar do Zezinho. Por quê? Porque o site do Submarino dá a chancela de que aquele produto vai ser entregue. Porque quando você vai comprar de uma empresa muito pequena, do Zezinho, você fala assim, será que eu vou receber o produto? Vocês ficam preocupados? Eu vou colocar o número do meu cartão de crédito. Será que esse cara não vai pegar o meu cartão de crédito e clonar ou comprar ou usar esse cartão de crédito em algum outro lugar? Mas quando você fala, eu estou comprando no Submarino, e o Submarino está dizendo que esse cara aqui, ele está dando a chancela de que esse cara vai fazer a entrega. Você se sente muito mais seguro e compra. Esse modelo de negócio está fazendo com que os pequenos e-commerce hoje venham e dependem do grande para poder sobreviver. É uma mudança radical a nível de e-commerce que vai afetar o mundo inteiro. A Amazon começou a fazer isso lá nos Estados Unidos, tá? E ela, ou a empresa de e-commerce atua num segmento muito específico, ou ela vai ser envolvida por um grande player. Porque você não consegue, vamos chamar assim, nessa batalha, competir com um grandão. Essa é uma grande tendência. E-commerce são mudanças. Eu não sei quantos trabalham com e-commerce, mas eu estou citando a velocidade da mudança. Tá? 4, 5 anos atrás, a Amazon estava começando com isso. Hoje, tá, no Brasil, as empresas já acordaram e já estão fazendo essas mudanças. Mudanças violentas. Tá? Grandes e-commerce vão começar a se integrar para poder fazer essa junção. A internet está tão poderosa que ela muda até alguns valores. Eu vou colocar alguns exemplos bem locais aqui, que é bom. Tá? Mas vou começar com um exemplo lá de fora, porque eu lembrei da Amazon aqui. Tá? Tem o Washington Post, é um grande jornal dos Estados Unidos. Tá? Foi o Washington Post que deu que fez a reportagem do Nixon, que ele caiu. Então, o Washington Post é um grande jornal. Tá? E ele, em 2013, foi comprado pelo dono da Amazon, pelo Jeff Bezos. Tá? Ele comprou esse jornal por uma ninharia. Ele comprou esse jornal conhecido mundialmente por 250 milhões de dólares. É uma ninharia, porque ele, na época que ele comprou, ele faturava 30 bilhões de dólares. Tá? Mas o que mais chama a atenção é que na tentativa de sobrevivência do Washington Post, no ano anterior, ele comprou um outro jornal bem específico para tentar melhorar o mercado dele. Ele tinha pago 1 bilhão de dólares para um outro jornal. Quer dizer, o Washington Post, mais jornal que ele comprou, um ano depois ele valia 250 milhões. Uma queda gigantesca de preços, de valores. Tá? E eu queria citar o que aconteceu aqui no Paraná com a Gazeta do Povo e com o jornal Estado do Paraná. O jornal Estado do Paraná não existe mais na versão impressa. Mas a Gazeta do Povo, eu vi a Gazeta do Povo se reinventando. Sabe como que ela se reinventou? Ela começou a vender jornal nas esquinas, para os carros. Tá? Porque ela estava caindo as vendas, e quando ela viu que ela estava numa situação difícil, ela buscou estratégias. E nessa estratégia foi vender jornal nas esquinas. Então eu olhei e falei assim, puxa vida, o pessoal da Gazeta do Povo conseguiu se reinventar, conseguiu estabelecer um novo negócio. Por quanto tempo? Não sei. Por quê? Porque você precisa comprar alguma coisa, você não pesquisa, não vê mais jornal. Primeiro que você tem isso na internet muito mais rápido. Tá? O jornal, você tem aquilo, você vai ler aquela notícia, quando? No dia seguinte. Tá? Na internet, quando que eu vejo a notícia? Na hora. Melhor do que televisão, né? Televisão ainda tem que esperar a hora de passar o jornal. Na internet, se eu abrir
qualquer site de notícia, eu tenho a informação de forma instantânea. Tá? Classificado. Tá? Eu tive um cliente que foi Imóveis Curitiba. Tá? Eu perguntei para ele, né, como que ele começou fazendo o site Imóveis Curitiba. Tá? E foi bem bacana que ele me comentou, tá? Porque ele falou assim, Rui, quando eu comecei o site, as imobiliárias não queriam anunciar no site. Eles falaram assim, eu coloco meu anúncio na Gazeta do Povo e eu vendo meus imóveis. A Gazeta do Povo cobrava horrores de caro para poder colocar os anúncios de classificados de imóveis. Ele falou assim, Rui, sabe quando eu comecei a fazer o meu site de classificados dos imóveis Curitiba? Tá. Eu contratei um monte de estagiário, comprava um jornal Gazeta do Povo, copiava tudo que estava lá e colocava no site. Criatividade do pessoal para poder fazer. Ele vendeu a empresa dele muito bem vendida para uma empresa chamada Imóvel Web, que recebeu investimento do exterior para poder fazer classificado. Então, algo que era de maior valor para a Gazeta do Povo, que era classificado, ela perdeu. Hoje, quero procurar um imóvel, é só pesquisar na internet. Rápido e de graça. E informações confiáveis. Então, tem uma série de mudanças de negócio. E a Gazeta do Povo era um império. E se eles não tomarem cuidado, eles podem entrar numa situação bem delicada. Eles têm que reinventar o negócio deles. Nós vivemos hoje uma situação que parece que o nosso trabalho, nossa empresa, ela pode não ser afetada pelo que está acontecendo com a tecnologia. Mas a tecnologia está proporcionando mudanças que nós não conseguimos, às vezes, imaginar. E eu queria estar conversando com vocês, falando um pouquinho sobre o que nós temos que estar nos precavendo para que a gente não se deixe atropelar por uma situação dessa. A gente acorde e de repente fala assim, a minha empresa era uma Nokia e ela não existe mais. Ou era uma Kodak e ela não existe mais. Tá? Era uma Xerox e ela não existe mais. Tá? Aqui no Paraná tem uma série de empresas que também foram aos poucos sendo absorvidas por outras ou o mercado consumindo. Tá? E essa é uma preocupação que eu tenho. Quando eu falo, eu olho para frente e falo assim, ok, o que nós temos pela frente com os negócios que nós fazemos? O que pode acontecer com a minha empresa? Tá? Eu olho a minha empresa, eu fico olhando ela e todo dia eu falo assim, o que eu preciso fazer hoje para que a minha empresa, no ano que vem, ela continue existindo? Tá? A tendência hoje é todo mundo ir para aplicativos. Todo mundo tem smartphone. Tá? Então, uma situação bem típica. Tá? Banco, tá? A gente vê aí o HSBC que foi comprado aqui em Curitiba, no Paraná, né? Mas surgiu um banco na internet chamado Original. Não tem mais agência. Os bancos olham isso e falam assim, o que vai acontecer comigo? Tá? O desafio é que a tecnologia proporciona você reinventar um negócio com um custo extremamente barato. Tá? Vou dar um exemplo. Eu olho a estrutura da Gazeta do Povo, eles devem gastar assim uma fortuna por mês. Tá? Para poder fazer a impressão do jornal, comprar papel jornal, gráfica e assim por diante. Tá? Eu tive um cliente que se chamava Paraná Portal. Um site que bombou durante muito tempo conosco. Tá? Continua bombando aí. Tá? Para ele poder fazer algo online, o custo dele era muito baixo. Eu diria que, de números, é um número infinitamente menor do que um jornal real. Então, a tecnologia tem proporcionado as empresas a fazerem novos negócios com um investimento assim, muito pequeno. Muito pequeno. Tá? E tendências que estão ocorrendo. Tá? Todos antes compravam seu software para poder ser instalado dentro de um computador que estava dentro da empresa. A grande tendência é que vocês vão passar não mais comprar software, mas alugar software.
Eu vou pegar uma estatística que eu vi essa semana da Microsoft. A Microsoft, na venda de software, o ano passado, nesse último trimestre, ela vendeu 22 bilhões. É uma empresa mundial, né? Esse ano, ela caiu para 20 bilhões a venda de software. Mas a venda de serviços cloud, que vai dar sustentação, eles dizem o seguinte, que cloud, é o serviço que eu faço, né? Cloud Service, a parte de cloud, computação em nuvem, tá? Ele vai ser o motor da quarta revolução industrial. Por quê? Porque as coisas vão passar a rodar no mundo virtual, em máquinas virtuais, em servidores virtuais, em cloud servers, que é o que eu expliquei, que é um servidor que você não sabe onde está, tá? Mas que tem uma garantia de funcionamento muito maior do que se fosse um servidor físico. A Microsoft falou o seguinte, em compensação, a parte cloud deles, o ano passado para cá, nesse último trimestre, dobrou de faturamento. Por quê? Porque essa é a tendência das empresas migrarem todas as coisas para a nuvem. Migrarem todas as coisas para a cloud. E o que envolve isso no dia a dia nosso, empresários? Eu vivo esse mundo, então o pessoal vem e pergunta uma série de coisas. Mas o que afeta vocês na empresa que de repente não trabalha com tecnologia? É que a tecnologia já está batendo na porta de vocês. Vocês, quem é empresário, sempre comprou um software para fazer gestão dentro da empresa. Hoje, a tendência é você aluga esse software. Você não compra mais. Você usa software como serviço. Para aqueles que compravam Office, tá? A Microsoft antes dizia, compra uma licença do Office. Esse ano ela não vende mais licença do Office. Você paga um aluguel para usar o software. Qual que é a diferença? Eu uso em qualquer lugar. Tá? As empresas vão ter que começar a se repensar. Eu sempre trabalhava num local físico. Com a tecnologia, eu não tenho mais necessidade de trabalhar no servidor, num local físico. Eu posso ter funcionários trabalhando em casa, prestando serviço para mim. Eu posso ter a minha empresa mudando de lugar rapidamente, por quê? Porque tudo o que eu faço está num lugar móvel, está na nuvem. Então, se nós temos serviço, se nós prestamos serviço, se nós compramos serviço, vai ter grandes mudanças. Tá? Outra área que vai sofrer grandes mudanças são as áreas produtivas. Tá? Quando a gente fala de fábrica, eu não citei aqui muita coisa, mas a automação que está ocorrendo dentro das empresas é muito grande. As empresas que estão olhando todo o mercado, elas olham e falam assim, ok, onde eu consigo substituir pessoas por máquinas? Nós vamos ter uma mudança muito grande, porque cada vez mais, no lugar de pessoas, vão existir máquinas. Temos que ficar atentos? Temos que entender o que está ocorrendo ao nosso redor e agirmos de forma proativa. Eu não posso esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso estar prestando atenção e naquilo que pode ser feito, eu possa tomar ações preventivas, para que aquilo que eu faça, eu possa produzir e possa ser melhor. Tá? Eu vou colocar um conceito. Eu tinha falado ali, um dos lemas da nossa empresa é aficionados por atendimento. Tá? Mas eu gosto de colocar a minha visão como empresário. A minha visão como empresário, ela tem que ser o seguinte. Tá? Eu tenho que produzir algo que gere valor para o meu cliente. Se eu não tiver algo que gere valor para o meu cliente, eu posso ser funcionário, posso ser empresário, eu não sobrevivo no mercado. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer algo que o meu cliente tenha vantagens. Porque se ele não tiver vantagem, por que ele vai contratar da gente? Se eu, como trabalhador, faço algo, tá, e que não traz vantagem para o meu empregador, por que é que ele vai me manter contratado? Então, como empresário, eu sempre penso da seguinte forma, eu tenho que produzir algo de muito valor para o cliente, senão a minha empresa, ela
em pouco tempo ela deixa de existir. Tá? Mas eu tenho duas outras preocupações como empresário. Tá? Eu tenho que também enriquecer outros dois grupos. Meu fornecedor, eu tenho que pagar muito bem meu fornecedor, porque se o meu fornecedor falha, eu não tenho como prestar o meu serviço. Tá? E outro grupo que eu tenho que me preocupar muito são as pessoas que trabalham junto comigo. Porque nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Então, como empresário, eu tenho que valorizar a equipe que trabalha conosco. Então, eu queria estar conversando sobre essas questões, falando sobre essas questões dessa preocupação que eu vejo para mim, mas uma preocupação também para as empresas. Porque se nós não estivermos atentos ao que a tecnologia proporciona, nós não podemos perceber que as coisas estão mudando. E a mudança é muito rápida. É assim, coisas que nós não conseguimos acompanhar. Eu peguei aqui casos que já aconteceram, tá? Coisas que vocês de repente viram, mas não perceberam. Tá? A gente vê essa mudança de mercado do Uber. O Uber aqui no Brasil, aqui em Curitiba, o pessoal da linha antiga, tá? Eles não aceitam essa mudança. Por que eles não aceitam? Porque eles estão acostumados num formato e que muitas vezes gera uma acomodação, não permite mudanças. Eu vou colocar o seguinte, eu viajo, tá? Então, aqui em Curitiba eu não conseguia, né, pegar um táxi, né, levantando a mão na rua, por quê? Porque primeiro os táxis não andam na rua. Né? Em São Paulo, você levanta a mão, tem 3, 4 táxis passando ali, alguém vai te parar. Tá? Aqui no Curitiba não. O pessoal ficava esperando nos pontos. Tá? Alguém chamava via rádio táxi. Que serviço que eles estão fazendo? O que eles estão oferecendo? Tá? Não estou criticando os táxis. Tá? Isso, na verdade, é uma questão cultural local. Não quero criticar o taxista, porque de repente tem algum aqui. Mas o Uber está revolucionando isso, oferecendo tarifas menores, oferecendo facilidade de locomoção. Mais ainda, tá? Eu sei que quem está dirigindo um carro do Uber foi credenciado para fazer. Eu tenho como rastrear esse cara, tenho como localizar a pessoa. Tá? A mesma coisa com a questão de quem pega. Tá? É fácil rastrear. Ele gera um nível de segurança muito, muito maior do que existia antes com a questão de locomoção. Tá? Questão de locação de casa, tá? O Airbnb. Tá? O Airbnb, tá? Quando você vai alugar a sua casa para alguém, tá? Você tem condições de conhecer quem é que vem ficar na sua casa. Interessante, né? Tá? E todos esses programas hoje que têm avançado o uso, tá? Ela tem um efeito multiplicador. Tá? E é isso que faz com que o negócio cresça e venha a valer. Tá? Tenha o valor do mercado. É porque ela consegue se expandir sem que haja, às vezes, uma pessoa vendendo. Tá? E esse é o nosso desafio, né? Como, às vezes, pequena, média empresa. Eu sou uma pequena empresa, ainda não tenho o patamar de média. Tá? E eu entendo que o maior desafio para mim como empresário é vender. Como ter um produto que eu possa vender de forma escalável. Tá? E nós também, como empresários, nós temos que pensar como eu posso fazer com que aquilo que eu venda possa ser escalável. Citar exemplos, tá? Mercado. Tá? Os supermercados descobriram que eu tenho como vender escalável. Ok, eu coloco um monte de prateleira, faço uma área grande, tá? E não tem vendedores ali dentro. As pessoas se autosservem. Tá? A internet mudou isso. Tá? Eu não preciso ir no mercado mais. Eu faço de onde? Da minha casa. Essa é a grande mudança. Eu não saio mais de casa. Tá? Então, tudo que é possível escalar é o que está fazendo a diferença a nível de negócios. Tá? Então, uma certeza, tá? Nós vamos ter mudanças, grandes mudanças. E eu tenho acompanhado o que tem acontecido a nível de negócios. Cada vez que eu olho, eu falo assim, vai ter mais mudanças. Tá? Mas eu queria deixar um versículo.
Tá? Hebreus 13:8, ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá? Essas coisas vão acontecer no mundo da tecnologia. Vão haver mudanças, vão haver transformações que às vezes nós vamos ter dificuldade de acompanhar. Mas nós temos uma certeza que o nosso Deus é eterno. E o nosso Deus não muda. Que os princípios que Ele nos deixou, nos ensinou, eles são imutáveis, eternos para sempre para nós. E Ele garante mais uma coisa, Ele nos garante a vida eterna. E é nesse Deus que nós confiamos. Nós podemos ter todas as mudanças. Pode ser que vocês falem assim, o Rui quer me dar um susto. Sim, eu quero. Eu quero para que vocês não sejam pegos de surpresa naquilo que está acontecendo no mundo. Mas que vocês possam confiar no Deus que é imutável. Porque é Ele quem vai dar a sabedoria e é Ele quem vai dar a estratégia para vocês poderem superar as mudanças que podem vir. Amém?